O tema abordado é a pesquisa científica e o trabalho acadêmico. A equipe é composta por James Alves e Lucas Rosa. Resumo. O presente trabalho tem como objetivo apontar as principais características e normas constituintes do trabalho acadêmico-científico, caracterizando seus elementos e destacando suas devidas formulações, perpassando o conceito de pesquisa científica, seu passo a passo e desenvolvimento. O trabalho acadêmico é parte fundamental para quaisquer obtenções de títulos da graduação ou pós-graduação. Assim sendo, é de suma importância o aprendizado de uma pesquisa bem estruturada, que permite ao leitor uma boa compreensão e que seja de relevância acadêmica. A pesquisa é a parte da vida e do desenvolvimento dos humanos, visto que, sem essa, seria impossível o aprendizado contínuo e o compartilhamento de informações. E a internet é uma das ferramentas que auxiliam nesse processo de pesquisa. Quando é bem usada, enriquece o conhecimento e facilita buscar informações. Palavras-chave sobre o resumo: pesquisa científica, metodologia científica e trabalho acadêmico. Introdução. A pesquisa científica, bem como o trabalho acadêmico, requer uma série de conhecimentos prévios, além de normas e etapas específicas. Durante a história da humanidade, a pesquisa esteve sempre presente, sendo responsável pelo desenvolvimento das civilizações e nos dias atuais com o avanço dos meios eletrônicos. E esse processo de pesquisa se tornou mais fácil com o desenvolvimento dos meios eletrônicos, pois há uma vasta gama de publicações de alta qualidade disponibilizadas de forma gratuita em site de forma remota. O trabalho acadêmico é constituído por partes externas e internas, e esses elementos são compostos por pré-textuais, textuais e pós-textuais, e cada qual compreende seus devidos elementos. E ainda há uma série de regras específicas que são medidas pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, que são referentes ao espaçamento, fonte, o linhamento, e essas tais metodologias visam padronizar essas produções acadêmicas, conferindo-lhes e validando como correto. E essa exigência é de suma importância, afinal, imagina-se cada acadêmico, essa parte eu errei. Afinal, imagina-se cada acadêmico resolvesse utilizar seus próprios métodos de organização textual. O seguinte trabalho visa expor o conceito de pesquisa científica, seus elementos e componentes, sua metodologia e a contribuição da internet como fonte de pesquisa. Para tal, foi realizada uma ampla revisão de literatura, utilizando-se as palavras metodologia, ABNT, trabalho científico, pesquisa científica e normas científicas. O desenvolvimento. Segundo Pereira, em 2016, o trabalho acadêmico é necessário para obter uma série de títulos da graduação ou pós-graduação ou doutorado. Sua origem é advinda de uma competitividade a qual exige ao homem uma reflexão, capacidade de expor suas ideias e principalmente habilidade para compor suas propostas e o mesmo propor seus projetos vinculados ao seu cotidiano e ter um foco comunitário e profissional. A pesquisa científica, de acordo com Pereira, é planejada exigindo as normas científicas impostas pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas.
responsável por qualificar e padronizar o trabalho realizado. A pesquisa pode seguir as modalidades pura ou aplicada, sendo a primeira fonte de conhecimento e a segunda caracterizada pela aplicação prática dos seus conhecimentos. E pode ainda ser subdividida em área da ciência, como teoria, metodologia, empírica e prática. Quanto aos objetivos, podem ser exploratórios, descritivos ou explicativos. Os procedimentos podem ser de campo ou de fonte de papel ou de objetos, que podem ser bibliografia, laboratório e de campo. E quanto à forma, que pode ser quantitativa e qualitativa. Segundo Gil, ele define a pesquisa como o procedimento racional e sistêmico que tem como objetivo fornecer respostas aos problemas que são propostos. E a pesquisa é requerida quando não se dispõe de informações suficientes para responder o problema, ou então quando das informações disponibilizadas se encontra um tal estado de desordem que não podem ser adequadamente relacionadas ao problema. Os elementos constituintes da pesquisa. Esses elementos, segundo Gil, o pesquisador deve ter curiosidade sobre o assunto a ser pesquisado, ser criativo, conhecer o assunto, ser persistente, paciente e confiante. Já Sordi diz que o processo de pesquisa corresponde à respectividade na seguinte estrutura. Primeiramente, um resumo, que vai ter a estrutura de breve apresentação da pesquisa, o enunciado do problema, que vai abordar qual problema que o processo abordará e qual a importância de discutir sobre tal problema. E o outro passo é os resultados esperados, o que vai mostrar o que o projeto busca alcançar com essa pesquisa. E o seguinte passo é os desafios e métodos para superá-los. Quais os desafios científicos e tecnologia o projeto deve superar para atingir seus objetivos? E como isso tudo deverá ser feito. Em seguida, montar o cronograma, pois nele vai definir quais os prazos de cada etapa do projeto e a disseminação e avaliação, que vai mostrar como os resultados do projeto serão avaliados e decimados. E a bibliografia, quais foram as fontes que foram consultadas. Uma planilha de orçamento, que vai mostrar quais os gastos serão necessários para realizar a pesquisa. E, no final, a conclusão, que foram quais os resultados da pesquisa. Formas do trabalho acadêmico. Pereira ressalta que não existe um método científico único. Dos inúmeros métodos da ciência, por exemplo, alguns envolvem lógica, tirando conclusões ou deduções a partir de hipóteses, ou decidindo as implicações lógicas de relações casuais em termos de condições necessárias ou suficientes desses diferentes métodos da ciência, e observa que alguns são métodos empíricos, como os de projetar experiências controladas, projetar instrumentos para usar na coleta de dados ou fazer observações. O uso da internet na pesquisa científica. A internet tem, cada vez mais, constituído uma parte fundamental de nossas vidas e, no meio da pesquisa, não é diferente. Segundo Acevedo e Nohara, os meios eletrônicos possuem uma ampla gama de publicações acadêmicas, organizadas em bibliotecas online. Uma das ferramentas mais utilizadas para a pesquisa científica é o Google Acadêmico, a qual Acevedo e Nohara definem como um buscador que permite pesquisar, de forma simples e abrangente, artigos de literatura acadêmica. Outra ferramenta interessante que pode ser consultada online são as bibliotecas científicas naturais. Acevedo e Nohara disseminam que tais bibliotecas disponibilizam de forma muitas vezes gratuita
material de ponta, podendo ser de livre acesso ou de acesso restrito, com o intuito de servir a quem se interesse em seus conteúdos. Entre as bibliotecas de livre acesso, Acevedo e Nohara destacam a plataforma Cielo, a qual pode ser encontrada através de site e compreende periódicos nacionais e internacionais. Entre as plataformas restritas, Acevedo e Nohara destacam a CAPES, a Procast e a EBSCO. Em geral, cada universidade permite o acesso de seus alunos às bibliotecas. Conclusão: a pesquisa científica é parte fundamental não apenas para a obtenção de títulos acadêmicos, mas também para o desenvolvimento humano em geral. As normas impostas na metodologia pela BNT possibilitam a padronização rigorosa das produções acadêmicas, conferindo validade e seriedade nas produções científicas. Sem dúvidas, a pesquisa exige tempo, interesse e paciência por parte do acadêmico pesquisador. É um processo lento e delicado, que exige destreza desde a formulação do tema até o desenvolvimento do projeto escrito. Deve obedecer uma série de etapas, além de prender a atenção do leitor e capacitá-lo ao bom entendimento em sua leitura. A realização do trabalho possibilitou rever as normas científicas, bem como aprofundar os conhecimentos sobre o trabalho acadêmico e a pesquisa, visto que esses são processos fundamentais na vida acadêmica e profissional. É de suma importância se atualizar sempre que possível perante tais temáticas, pois as regras são mutáveis e requerem demasiada atenção para que possa realizar um trabalho acadêmico qualificado. Referências: Acevedo, Cláudia Rosa, Nohara, Juliana Jordan, Como fazer monografias, TCC, dissertações e tese. Brasileiro, Ada Magali Matias, Manual de Produção de Texto Acadêmico e Científico. Gil Antônio Carlos, Como elaborar projetos de pesquisa. Pereira José Matias, Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. Sordi José Osvaldo, Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa.